Obviamente não sabemos aqui, efetivamente, qual vai ser o tempo de paragem, nem qual vai ser o tempo de preparação que vamos ter. Mas, independentemente disso, a minha abordagem seria muito clara. Neste período que estamos fora do relevado, que estamos fora do futebol, o máximo de estimulação física, tão próxima quanto possível do esforço específico do jogar. 100%. Sempre e quanto possível. A partir do momento que pisarmos o relevado, 100% do jogo, 100% de jogar. Não perderia, provavelmente, um minuto que fosse a pôr os meus jogadores, mesmo numa ativação funcional, a utilizar o tempo de treino que nós podemos ter, num contexto fora de um jogar, quando vai ser tão necessário repor tanta coisa que se perdeu, ponto. Ou seja, imaginemos, eu provavelmente começaria muito mais rapidamente uma unidade de treino por um exercício de passe em estrutura, onde eu imediatamente estou a relembrar aos jogadores que tipo de estrutura tática nós temos e que tipo de dinâmicas de passe podemos ter entre nós, ou que tipo de coisas podem acontecer, do que estar a utilizar 10 ou 15 minutos para que os jogadores façam uma ativação funcional para estarem prontos para seguir e fazer o exercício de passe. Não perderia um minuto nesse sentido. Vão enfrentar um calendário competitivo, 10 jogos, um mês e uma semana de calendário competitivo. Isto é uma realidade assim tão diferente de realidades que algumas equipas portuguesas enfrentaram até esta época? Não. O Porto, o Braga, o Sporting, o Benfica, o Vitória de Guimarães tiveram ciclos muito próximos disto. Provavelmente não jogaram sempre com 72 horas entre jogos, algumas vezes 96, algumas vezes 72, algumas vezes 5 dias, mas na sequência de jogos, em períodos de 40 dias, 45 dias, 30 e poucos dias, levaram estimulações, levaram exigências de esforço desta dimensão. Obviamente que a mim me vem imediatamente uma coisa à cabeça, é que para este tipo de jogadores, ou para os jogadores que lidam com isto, se por um lado é uma adaptação que eles têm, por outro lado não é um problema. É algo que é o normal. Poderá ser um problema para as equipas não habituadas a isto. Claro, porque quem vive com trânsito nas cidades só estranha o trânsito, não estranha o trânsito, só estranha o trânsito quem vem do campo. Portanto, quem joga com uma frequência muito grande não vai estranhar ter que continuar a jogar com frequência muito grande. Nem vai estranhar os hotéis, os estágios, as horas fora de casa. Não vai estranhar. Provavelmente os outros sim. Algo é diferente. Como é que as equipas vão reagir a isto? Vamos ver. Agora, que os atletas não são iguais, não são. As adaptações crónicas que se estabelecem são diferentes. E as adaptações permanentes também são diferentes. Vamos ver quanto tempo paramos para ver o que é que chega lá. Mas parece-me, obviamente, que pode condicionar muito e aqueles que trazem essa vantagem também a poderão utilizar naturalmente. Vai aumentar o risco de lesões, esse tipo de período competitivo, não é? Eu acho que aquilo que vai acontecer é algo que hoje em dia é tão claro que é tão importante, que é a questão da rotatividade. Se nós sentimos essa premência no dia-a-dia, em função de calendários competitivos apertados e não nestas circunstâncias vai acontecer. E, mais uma vez, equipas bem apetrechadas, com plantéis mais ricos e, acima de tudo, jogadores mais identificados com a ideia de jogo, vai permitir manter unidade, vai permitir manter a equipa na mesma linha ao longo deste ciclo completo. E a equipa que for mais regular, como sempre, numa prova destas, vai acabar por ter mais vantagens. Portanto, a questão da rotatividade, da gestão de esforço vai ser fundamental. Deixo hoje uma frase dita recentemente por Jürgen Klopp a propósito dos calendários competitivos e da densidade competitiva. Diz ele que é como se alguma vez tivesse que jogar o Campeonato Mundial de Xadrez após 72 horas sem conseguir dormir. Estava a falar, obviamente, das exigências que são colocadas aos jogadores quando se tem que repetir jogos em períodos de tempo muito curtos. E é basicamente uma questão que vai ser colocada a nós brevemente em Portugal e a qual terá que dar resposta a todos os jogadores e todos os treinadores.